Olá, Fabiano por aqui. Hoje eu gostaria de trazer uma palavrinha rápida sobre cotas em concursos. Como você, concurseiro, deve encarar a reserva de vagas para alguns grupos de pessoas, como negros ou deficientes, para que isso não te prejudique no seu concurso? Bem, vamos falar primeiro um pouco da questão histórica e social. É fato que as pessoas portadoras de deficiência possuem mais dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Assim, cabe ao poder público facilitar esse processo, seja junto às empresas, com incentivos, seja nos concursos. É uma questão de solidariedade, de isonomia em sua acepção material. O mesmo acontece em relação à questão da raça. Embora eu, pessoalmente, seja mais favorável, como regra geral, a cotas sociais que cotas raciais, para pessoas que têm poucos recursos, estudaram em escola pública, por exemplo, não se pode negar que histórica e culturalmente o negro, por exemplo, tem tido muito mais dificuldades de acesso a certos patamares na sociedade. Não se trata, na grande maioria dos casos, na minha opinião, de racismo, mas de certas barreiras sociais e profissionais que acabam sendo criadas até inconscientemente, até mesmo no psicológico da própria pessoa. Pois o primeiro passo para se ocupar algum lugar é a própria pessoa acreditar que ele pode. É por isso que, mesmo havendo no Brasil uma grande população negra, é proporcionalmente bem pequeno o seu número dentre as principais funções, seja públicas ou privadas. Basta olhar para os nossos juízes ou promotores e veremos que são raros os negros. Nós somos uma nação plural, diversificada, mas nos estratos mais elevados não somos tão diversificados assim. Somos meio que monocromáticos. Daí vem a questão da igualdade. A igualdade meramente formal não está sendo suficiente, ou levaria ainda muitas décadas ou até séculos para que fosse capaz de equilibrar essa conta. A igualdade material, por outro lado, exige que haja um tratamento desigual entre os desiguais para gerar o equilíbrio verdadeiro e também mais depressa. E que ninguém se engane, o ser humano em geral tem muita dificuldade de ter empatia por pessoas diferentes, que vêm de outra realidade com outras experiências. É a diferença entre o nós e o eles. E no serviço público é fundamental que existam pessoas capazes de enxergar as diferentes demandas e sentimentos da comunidade. Dito isso, vamos agora à questão legal. Quando eu fiz vestibular, e já se vão alguns anos, caiu na redação sobre cotas. Era um tema bastante debatido na época e até polêmico. Hoje não é mais. Trata-se de uma realidade amplamente consolidada. Na União, a Lei 12.990 reserva 20% das vagas para os negros. E a Lei 8.112 e o decreto que a regulamenta falam em um mínimo de 5% para os deficientes. O mesmo acontece ou tende a acontecer com alguma variação nos estados e municípios e também nos órgãos autônomos em geral. Recentemente, o Conselho Superior da Defensoria Pública de Goiás aprovou 20% das vagas nos concursos para negros, 3% para indígenas e 3% para quilombolas, para os próximos 10 anos. E por fim, respondendo então à pergunta do título, existem duas formas de você não ser prejudicado pelas cotas. A primeira é se inscrevendo nas cotas se você se enquadra no perfil de alguma delas, lendo com cuidado as exigências do edital. Como regra, a inscrição por cota não pode prejudicar o candidato. Quando o candidato não é aprovado pela cota, ele permanece na ampla concorrência. No caso de deficientes, como regra, se não for aceito na perícia como deficiente, ele passa a concorrer na lista geral. E no caso de negro e pardo, como não existe um exame que prove tal condição, forma-se uma comissão que avalia se aquela autoafirmação que a pessoa fez é pertinente, havendo ainda casos que prevêem entrevistas com os candidatos antes desse parecer. Mas cuidado, há casos em que os editais prevêem que a falsa indicação leva à desclassificação. A segunda forma de não se prejudicar é aceitar as cotas. Se você não se enquadra em nenhuma cota, não fique murmurando pelos 20%. Não reclame por estar em uma condição melhor que os outros. Olhe para os 80%, que é lá que está a sua vaga. E mãos à obra. É isso, pessoal. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem um comentário aqui embaixo. Te espero no próximo vídeo.